Deus, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, nós iniciamos uma jornada, a partir do domingo passado, demos aqui uma introdução, essa palavra que Deus nos inspirou a começar, nesse segundo semestre, a série Atos hoje. Atos realmente, são os discípulos já se movendo no propósito, Atos é justamente a ação, é a fase de viver a promessa, Atos é o mover no propósito, é o relato da obra do Espírito Santo na vida dos discípulos, mas sobretudo através da vida dos discípulos. Eu creio que isso é uma verdade e estou tomando no meu espírito isso como uma verdade profética para essa casa, profética sobre as nossas vidas, para a glória de Jesus. Então, Atos 1, nós vamos dar sequência à ministração. Quero ler hoje do 4 ao 11, como base. Pode já deixar a projeção por fineza aí, do que nós vamos percorrer nessa noite. Assentado como você está, Atos capítulo de número 1, verso 4 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, os irmãos acharam amém ou não amém? Amém. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos ali lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? É nesse tempo? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8, vamos ler juntos, para memorizar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, foi arrebatado aos céus. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Imagina essa cena. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, e que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero pedir o presbítero Mateus para fazer essa oração, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém. Pai, nós te damos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pai, a tua palavra que foi lida, agora nós teremos um momento de recebê-lo do Senhor, ó Pai. Algo vindo do céu através do teu Filho, que o Senhor usa, Senhor, como sempre o fez, com poder, com graça, com unção. Que o Espírito Santo, que já se faz presente neste lugar, venha trazer discernimento aos nossos corações e nós estejamos sensíveis à tua palavra. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode colocar, por gentileza. O texto diz, no verso de número 4, não precisa colocar aí no telão, pode deixar na tela: não saio de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Pela promessa. Então o Atos 1 nos ensina sobre se preparar para viver essa promessa que eles estavam esperando, aguardando daquilo que o Pai iria manifestar. Uma certa feita, alguém perguntou para John Wesley, que é um grande avivalista, conhecido como fundador do metodismo, né? A gente ouve muito das igrejas metodistas, então, como o pai da igreja e metodista. Uma vez, uma pessoa perguntou para ele o que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse. John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo no momento que Jesus voltasse? Você tem coragem de perguntar isso aí para quem está do seu lado? Pergunta para ele assim: fulano, olha para ele, o que você gostaria de estar fazendo no dia
que Jesus voltar? O que você gostaria de estar fazendo? Toda pergunta pressupõe uma? Então responde para ele aí. Fala com ele, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus... Pastor, podia voltar num domingo, né? Às 18, 19 horas, assim, naquele momento da glória que eu estou adorando. Eu sei que ninguém vai estar nesse horário mexendo no celular, olhando para qualquer... Não, a pessoa está adorando. Podia voltar quando eu estou lá no dia do meu devocional, que são todos os dias, né? Glória a Deus. Então o Senhor podia voltar nesse dia, né? Gostaria de estar orando. Alguém falou isso aí? Gostaria de estar orando, adorando, cultuando. Olha a resposta de John Wesley, coloca para a gente. Próximo slide. A resposta de John Wesley foi: eu gostaria, vamos ler juntos? Eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois estou sempre aguardando a sua volta. Você gostaria de fazer o que eu já faço todos os dias, porque eu já estou sempre aguardando. Ou seja, para John Wesley, não importava a data que Jesus ia voltar, ele já andava preparado para o dia. Podia voltar quando ele estivesse almoçando, quando ele estivesse na praia, quando ele estivesse saindo para uma festa de casamento, quando ele estivesse fazendo negócios com as pessoas, vendendo. Podia voltar a qualquer hora, porque para ele estava sempre aguardando, estava sempre preparado. O que John Wesley nos ensina com essa frase? Que a rotina dele, o seu estilo de vida, já estava alinhado com a volta de Jesus. É uma pergunta que a gente precisa perguntar para nós mesmos, fazer, melhor dizendo. Será que o meu estilo de vida diário, a minha rotina, os meus hábitos, eles já estão alinhados com a volta iminente, inesperada de Jesus? Porque essa é uma realidade. Ele vai voltar como nos dias de Noé. As pessoas vão estar comendo, casando, dando em casamento, dia comum. Então a pergunta é essa: será que a minha vida está alinhada? Será que o meu estilo de vida está alinhado com o que Deus vai fazer? A minha vida já está alinhada com as promessas de Deus? Queridos, todo cristão genuíno, ele deve se mover sobre esse mesmo pensamento, sim ou não? Todo cristão genuíno deve se mover sobre esse mesmo comportamento, sobre essa mesma postura, sobre esse mesmo procedimento. Ou seja, eu e você, nós precisamos andar preparados para aquilo que já sabemos que Deus vai fazer. Eu preciso andar preparado para aquilo que eu já sei que Deus vai fazer. Então eu já sei que Jesus, no caso do John Wesley, já sei que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então em todo momento eu preciso estar preparado para essa volta. Se eu já sei de uma promessa, se eu já sei de um chamado, seja no ministério, se eu já sei sobre aquilo que Deus vai fazer na minha família, se eu já sei de uma palavra que Deus me deu sobre o meu futuro, eu já preciso hoje estar alinhado com o que Deus falou que vai fazer. Seja mergulhando na vida de oração, de santidade, seja na evangelização, seja em adquirir mais conhecimento, seja de mudar minha postura como esposo, como profissional, eu já preciso estar alinhado. Porque quando Jesus, entenda isso, quando Jesus derramar do Espírito, quando Jesus derrama da promessa, você não vai ter tempo mais para se preparar, você vai ter apenas o tempo para se mover para cumprir. Quando Ele derramar, você não vai ter mais tempo para preparar. Pedro, derramar, veio, não tinha mais tempo ali para preparar, ele tinha tempo apenas para poder cumprir o movimento daquilo que Deus iria fazer. Então uma frase que me veio ao coração, pode passar o próximo slide, eu gostaria de compartilhar com vocês, é isso, vamos ler juntos? O quando pertence a Deus, mas o estar preparado é responsabilidade nossa. O quando vai acontecer a conversão na minha família, o quando vai acontecer o chamado ministerial, o quando Deus vai fazer algo na minha empresa, o quando, isso pertence, o quando Jesus vai voltar, isso pertence a Deus. Mas o estar preparado é responsabilidade nossa. Então quando nós lemos Atos capítulo 1, nós somos desafiados a andar preparados para o cumprimento da promessa. A viver já nessa esfera da preparação. Por quê? Porque Atos 2 é o cumprimento, sim ou não? Atos 2 é o cumprimento. Tanto que Atos 2 começa com a palavra:
E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos, Então cumpriu-se ali no dia do Pentecoste e cumpriu-se a palavra de Joel. Então Atos 2 é o cumprimento, Atos 1 é o alinhamento. Guarde isso. Atos 2 é a realização do que Deus prometeu. Atos 1 é a preparação para o que Deus há de fazer. Então nós vemos em Atos 2 o cumprimento de pelo menos 3 coisas. Primeiro, do derramar do Espírito sobre toda a carne. Deus cumpriu em Atos 2 o derramar do Espírito, que era uma palavra proferida por Joel. E se você observar, você vai ver que de fato, próprio Pedro, após viver essa promessa na sua pregação, ele cita sobre Joel, acerca desse cumprimento. E hoje está se cumprindo o que aconteceu, o que foi dito por Joel. E acontecerá que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, Atos 2 é o cumprimento do derramar do Espírito. Atos 2 é o cumprimento deles serem revestidos de poder. Se você ler Lucas 24, verso 49, Jesus diz para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até do alto serem revestidos do poder. E então eles são revestidos ali do poder. E a gente vê línguas como de fogo. Nós vemos batismo em massa, ou seja, o cumprimento do revestimento de poder. Enfim, terceira coisa que nós vemos em Atos como cumprimento: o cumprimento deles se tornarem testemunha às nações. Que era que Jesus disse em Mateus 28, 19: vocês vão ir por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, capítulo de número 2, nós vemos se cumprindo, eles se tornando testemunhas ao mundo. Então Atos 2, em suma, é o cumprimento. Deixa o adorador, né? Atos 2 é o cumprimento da promessa. E aí os nossos olhos hoje, domingo que vem, quem sabe, nós vamos já estar no Atos 2. Mas o Atos capítulo 1, você vai ver, princípios e posturas de quem já está se comportando, alinhado com a chegada da promessa. Então Atos 1 são princípios extraordinários, de quem já está se comportando como John Wesley, quem já está preparado, alinhando o que precisa ser alinhado para o cumprimento da promessa, ou para o cumprimento do de repente de Deus. Pode colocar o próximo. Então, a nossa pergunta, que vai fazer conexão com Atos 2, a gente está recebendo como instrução, que você e eu precisamos colocar em prática esses princípios a partir de hoje, imediatamente, que nós vamos falar aqui, é como estar preparado para o de repente de Deus. Porque Atos 2 diz o quê? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente acontece. De repente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Essa é uma das formas que a gente vê Deus sempre se movendo sobre o de repente, sobre o inesperado. A volta de Jesus, de repente. O derramado do dilúvio, de repente. Jesus sendo assunto aos céus, nesse texto que nós lemos, o texto diz assim: de repente, apareceu os anjos. Maria recebendo a promessa, um dia comum, de repente, um anjo aparece e fala: hoje você vai, a partir de hoje, você vai ser revestido aí do Espírito Santo, você vai gerar um filho pelo Espírito Santo. De repente, as coisas de Deus é assim. Hoje você está aqui andando em fidelidade, parece que nada está acontecendo, mas de repente, Paulo e Silas estão orando na prisão, e vem o Senhor e manifesta poder, e as cadeias que o aprisionavam se abrem de repente. Você recebe isso no seu coração em nome de Jesus? Jesus vai surpreender vidas aqui de repente. De repente, você vai para o acampamento achando que é algo comum, de repente, Jesus te pega. Você vai para o acampamento vivendo, vamos participar, e de repente Jesus marca a sua história de uma vez por todas. Saulo está andando para perseguir os cristãos, mas de repente, uma luz aparece no céu mais forte do que o sol do meio-dia. E aquele homem é transformado. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre essa casa: o de repente de Deus vai surpreender vidas aqui, para a glória do nome de Jesus. De repente, você vai ver um familiar se rendendo ao Senhor, no dia que você menos espera. De repente, o Senhor vai derramar um devocional seu, poder do Espírito
Espírito Santo sobre o seu carro, sobre o seu quarto, e você vai receber dons espirituais. De repente, a promessa sobre a sua empresa que anda em fidelidade, o Senhor vai soprar o teu nome, e o Senhor vai escancarar as portas, como prova da promessa dele, no nome de Jesus. Se você recebe, dá glória a Deus, aplauda, exalta, celebra isso, porque esse é o Deus que nós servimos. De repente, como? Será que tem jeito de se preparar para esse de repente? Elementos, acontece de repente, mas Deus derrama de repente sobre vidas preparadas. Está entendendo? Primeiro, vou recapitular rapidamente o que nós mencionamos no domingo. Pode passar. Isso aqui. Primeiro, lembrou que nós falamos no domingo passado na ceia? Primeira coisa que a gente precisa estar, qual que é o preparo para esse de repente? Primeiro, vamos ler juntos? Estar no ambiente certo. Jesus deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém. E aí todos reunidos no mesmo lugar, com pessoas alinhadas com o mesmo propósito, eles vivem esse de repente do Senhor. Como nós dissemos, não era um ambiente confortável estar em Jerusalém, porque foi ali que Jesus morreu. Mas não se trata do nosso conforto, mas se trata de obediência, se trata do propósito do que Deus quer fazer. Quem estava fora de Jerusalém só ouviu falar o que Deus fez, só ouviu falar sobre o que o Senhor fez, mas as pessoas que permaneceram em Jerusalém, que estavam no ambiente certo, com pessoas certas e com os propósitos certos, viveram na promessa, ou viveram essa promessa que se cumpriu em Atos 2. A aplicação que nós trouxemos para a nossa vida é que nós precisamos estar em ambientes que estão alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Você está em ambientes que estão alinhados com o propósito de Deus para a sua vida? A gente precisa avaliar isso na nossa vida. A gente não pode se assentar em rodas que Deus não se assentaria. Nós precisamos avaliar, porque muitas vezes, se tiver mesas que você precisa deixá-las, levante dessas mesas antes que seja tarde demais. Mas você precisa estar no local em que Deus pediu, em que está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Hoje, antes de eu mergulhar mais um período sobre a preparação dessa ministração, eu vi um livro que eu tinha dado para a Lu, da Viviane Martinello, lá sobre mulheres enraizadas. Eu abri um trecho do livro, e na hora que eu abri assim, fui folhear o livro e parei numa página que tinha o seguinte trecho, e aí eu anotei: alguns nãos de hoje serão sims de amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou sua identidade. A mesa devolveu um lugar a Mefibosete. A mesa deu estratégias a Esther. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação. A mesa de Davi fazia seu cálice transbordar mesmo diante dos seus inimigos. Agora olha só, escolha a mesa certa, porque nem todas as mesas são para você. O banquete no qual você se debruça vai definir a sua vida. O banquete no qual você se debruça vai definir sobre você. Ou seja, esteja no ambiente certo. Segundo, pode colocar por gentileza. Nós falamos sobre isso com clareza. Vamos ler juntos? Obedecer, mesmo sem entender o processo completo. Eles perguntaram quando que vai acontecer isso, que vai restaurar o reino de Israel. E Jesus responde. O que Jesus responde? Não lhes compete saber. Então, para que eu esteja preparado, eu preciso ter esse conceito, essa verdade muito clara na minha mente. Deus não vai revelar todos os passos do processo para mim e para você. Ele revela a promessa, mas Ele não revela todos os passos do processo. Eu até publiquei na noite de ontem, no meus stories, justamente sobre isso. A gente não pode ficar esperando Deus revelar cada passo do processo para a gente começar a mover no propósito. Porque muitas vezes você pode perguntar a Abraão, ele vai dizer: só sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não revelou todos os passos do processo para José. Ele não revelou todos os passos do processo para Davi, como nós vimos no primeiro semestre. O que nos faz entender que eu preciso obedecer, mesmo sem entender o processo completo. O que eu sei que Deus já me falou, eu preciso fazer por obediência. Porque Deus muitas vezes vai me dar uma missão sem dar muita explicação.
Então nós não precisamos entender tudo. O que nós precisamos é obedecer integralmente. Entende? Você não precisa entender tudo. Você precisa obedecer integralmente. Não sai de Jerusalém. Mas quando vai acontecer isso? Obedeça. Mesmo sem saber todos os passos do processo. Terceiro, vamos lá, só estou passando mais. Nós finalizamos no domingo passado sobre isso. Vamos ler juntos? Buscar a presença de Deus antes e mais que o poder de Deus. Então, o texto diz: dentro de poucos dias vocês serão o que, gente? Batizados. A palavra batizado do original grego, baptimos, significa imersão, ou seja, ser cheio, imerso. Então antes, esse aqui está no versículo 5. No versículo 8 é que ele fala de receber poder. Então antes de Deus manifestar ou chamar o povo para buscar o poder, primeiro ele chama o povo para o quê? Ser revestido da presença de Deus. Então nós precisamos ser uma igreja que ama mais a presença de Deus do que os presentes. Os presentes são bênção, porque aquilo que Deus faz revela quem Ele é. Mas ainda mais nobre e poderoso do que os presentes de Deus é a presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus se manifesta, naturalmente ou sobrenaturalmente, o poder de Deus se manifesta. Porque a presença, ela atrai o poder. Aonde Jesus passava, algo tremendo acontecia. Porque a presença, ela faz com que naturalmente o poder se manifeste. Mas hoje nós estamos vivendo uma cultura de igrejas, de pessoas e de cristãos que estão dentro dos templos por causa dos presentes de Deus, que fazem campanhas para adquirir presente de Deus, que vai para o templo não para prestar uma adoração, mas para receber algo de Deus. Deus dá os seus presentes, mas antes do poder, antes da presença, e mais do que isso, ou do poder, é o que? É a presença de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então, eu preciso, o meu clamor é para que o Senhor venha gerar em nós fome pela presença dEle. Eu vou para buscar a Ele por aquilo que Ele é, porque Ele nos ensina a orar com a oração do Pai Nosso. Ou seja, imagina você como pai. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Olha, quantos pais nós temos. Imagina o seu filho indo até você. Imagina o seu filho indo até você para poder só te procurando para ganhar alguma coisa. Imagina o seu filho falando: pai, me dá dinheiro para isso. Pai, me dá um presente tal. Ô meu filho, vem cá para a gente bater um papo. Não quero bater papo com você não. Não tem tempo para conversar com você não. Aí só chega para você para pedir coisas. Imagina você como pai, tendo um filho assim. Ou seja, quando Deus nos fala para relacionar com Ele como Pai, porque Ele nos busca, Ele não se apresenta como o gênio da lâmpada, mas Ele está se apresentando como aquele que quer ter relacionamento, e relacionamento de intimidade. Então uma igreja que tem maturidade, e que percorre o princípio bíblico, de relacionar a Deus por aquilo que Ele é, por amar a presença dEle, por entrar no quarto secreto e gastar às vezes muito mais tempo adorando a Jesus do que pedindo coisas. Não é que é pecado, pelo contrário, é até uma orientação que a gente peça. Mas antes de pedir e acima de pedir, o adore porque Ele é. Você já ouviu a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, antes de entrar na petição, começa com adorando, começa falando para o céu, depois trata das coisas da terra. É Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois, a outra metade, o pão nosso de cada dia, necessidades materiais, perdoa as nossas dívidas, necessidades espirituais, perdoa os nossos pecados, não me deixe cair em tentação, pecado, necessidades emocionais da alma, ou seja, do físico, do espírito e da alma. Ele nos ensina a orar sobre o presente, a nos desvencilhar do passado e a orar pelo futuro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, o presente. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Está falando o quê? Do passado. Não me deixe cair em, o que está falando? Do futuro. Olha só, relacionamento com Deus.
Relacionamento com Deus, de adoração. Começa adorando a Ele. Quando eu caio no crivo ali das minhas petições materiais, Ele se preocupa com você num todo. Termina em exaltação a Ele, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a essência, Ele é o centro. A gente precisa ser apaixonado pela presença de Jesus. A gente precisa estar aqui. Que dia que é o próximo culto para eu adorar Ele? A pessoa que chega num louvor e fica viajando na maionese, alguma coisa está errada. Porque é uma oportunidade de você estar cantando para Ele. Deus habita no meio dos louvores. Gente, toda vez que a gente louva o Senhor por aquilo que Ele é, eu tenho sempre essa percepção de que a gente nós estamos nos unindo aos anjos dos céus, aos seres celestiais que estão diante dele, declarando dioturnamente: Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Quando eu me prostro em adoração a Ele, e por isso que Deus Ele não busca adoração, Ele busca o quê? Adoradores, corações que o adoram em espírito, em verdade. É isso que o Pai procura. Os olhos do Senhor estão aqui, procurando filhos, procurando os adoradores, e querem ser cheios dessa presença, e querem receber esse batismo, ou seja, essa plenitude, ser tomado pela presença. Eu quero, como Ezequiel, não ter apenas as águas tocando os meus artelhos. Esse rio do Espírito eu não quero que chegue apenas nos joelhos, eu não quero que chegue apenas nos lombos, na cintura, nos lombos. Eu quero perder o controle para que Ele governe a minha vida, para que Ele dirija os meus passos, porque todos aqueles que são guiados por Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Romanos 8,14. Amar a presença mais do que o poder. Olha, a quarta verdade que a gente aprende, pode passar, para a gente poder estar preparado. Se nós não alinharmos isso, nós não vamos receber o que Deus tem para fazer. Vamos ler juntos ali a parte maior, vamos lá? Abaixar a religiosidade e ampliar a visão de reino. Ampliar a visão de reino. Se eu quero me preparar para viver esse sobrenatural, essa promessa, esse derramar intenso do Espírito de Deus, eu preciso abaixar a minha religiosidade, essas coisas que são doutrinas humanas, e começar a ter visão de reino de Deus. Porque Jesus disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, até aí beleza, em toda a Judéia, maravilha, porque ainda é judeu, é dentro da esfera judeu. Mas ele diz que mais ali, a última frase que ele está dizendo: Samaria e até os confins da terra. Então não é só em Jerusalém, ó judeus, não é só a Judéia, os judeus, é também em Samaria, que vocês têm como um povo mestiço, e um povo que vocês têm como inimigo. É também até os confins da terra, que são os gentios, ou seja, os não judeus. Por que ele fala Samaria? Por que ele fala os confins da terra? Porque eles tinham resistência pelos samaritanos. Tanto naquele episódio da mulher samaritana, a própria mulher diz: os samaritanos não conversam com os judeus, por causa de uma briga histórica, de mesclar os judeus com outras comunidades que não eram do povo judeu. Então os judeus tinham essa resistência, e Jesus falando: olha, vocês vão alcançar também, vocês vão ser minha testemunha, também em Samaria. Vocês têm que abaixar essa religiosidade que vocês carregam, esses conceitos às vezes que vocês carregam dentro da realidade de cidadania. Vocês precisam da cidadania da terra, vocês precisam abaixar. Porque não é só também Samaria que está misto, não. Vai para um povo que nunca foi judeu, que estamos nós aqui. Vai até os confins da terra. E pensa no homem que sempre quebrou essa religiosidade, se chama Jesus. E o povo tinha tanta essa visão, tão religiosa, tão exclusiva, de que o Messias seria só para os judeus, ou seja, só para Jerusalém, só para a Judéia, e não Samaria, e não os confins da terra, que a pergunta deles no verso 6 é: Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino de... Eles estavam preocupados só com o reino de Israel. Eles não entendiam que o derramado do Espírito seria também sobre os gentios. E aí Jesus, nessa frase, desafia eles a não só olhar para Jerusalém, mas para as nações.
O poder do Espírito vai pegar quem vocês mesmos imaginam. O derramado do Espírito vai ser derramado sobre os samaritanos. Inclusive o samaritano vai se tornar mais missionário do que muitos discípulos de Jesus. O poder do Espírito vai pegar aqueles que não são judeus, vai pegar improváveis. E se a gente não abaixar a nossa religiosidade, Jesus não vai derramar essa amplitude do reino de Deus na nossa vida. Porque não tem como cumprir uma missão de Deus debaixo de uma religiosidade hipócrita. O tempo todo a briga de Jesus, se eu posso assim dizer, nos evangelhos, não foi contra com os ímpios, mas foi contra o quê? Os religiosos. Olha lá, está entrando na casa de pecadores. Olha lá, está chamando Mateus ser cobrador de impostos. Olha lá, está sentando com a mulher no poço de Jacó, é uma prostituta. Olha lá, está curando no sábado, só com mentalidade religiosa. Mentalidade religiosa, Jesus falou, vocês não vão receber não, mas se vocês abrirem essa mentalidade, o poder do Espírito vai alcançar Samaria e até os confins da terra. Amplie a visão de reino, é o que Deus está nos chamando. Até hoje a gente vê gente apegada a uma religiosidade hipócrita. O cara está preocupado com o tamanho do cabelo, com a cor do esmalte da pessoa. Tem gente que está preocupado com coisas tão mesquinhas, com coisas tão vazias, com coisas tão fúteis. Se a cor da parede está branca, se está cinza, se está azul, se está preta. Tem gente que está preocupado se o galpão está aqui, se o galpão está no centro, se o galpão está no perfeito. Pare com isso, amplie a sua visão do reino. Aonde a arca de Deus chega, o ambiente muda. Ambiente nenhum muda a arca, é a arca que muda o ambiente. Porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Você pode adorar Jesus por isso? Você pode glorificar Jesus por isso? Amplie a visão. Nós precisamos rodar toda essa cidade. Nós vamos rodar. E aonde a gente chegar, o ambiente vai mudar. Esse ambiente era um ambiente de aguardar álcool em gel, não sei o que. Mas quando a igreja chegou, aqui se torna ambiente de salvação de vida, de batismo, de cura, de restauração de família. Porque aonde a arca de Deus chega, o ambiente se transforma. Então a gente precisa ampliar a nossa visão de reino e parar com uma visão medíocre. Sabe o que Jesus nos ensina? Tem gente que está coando mosquito e engolindo camelo. Mateus capítulo 23 diz assim, ó, vocês comem um mosquito, mas engolem camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, Jesus dizendo, pois vocês limpam o exterior do prato e do copo, mas no exterior estão cheios de ganância, estão cheios de cobiça, cheio de cobiça. A Lidiane está ali, minha cunhada, meu irmão Marcelo. Nós já vivemos muitas experiências com Deus juntos, porque nós convertemos juntos, o Dani também. E ali lembra que ela ia orar. Ali quando converteu, aquela paixão por Jesus assim, né? Muito forte. Gostava muito de orar com as irmãs do corre, né? E eu ali com 14, 13, 14 anos, meio que no início ali. E ela sempre falava, menininho, me chamava também de menininho, que meu pai me chamava. Vão comigo. Aí eu ia nos pacotes, né? Eu ia para ela poder orar. Eu ficava lá só de companhia. Mas aí ela entrava lá para orar, os profetas me o que é fulaninha lá? Chama o menininho aqui, né? Chama o menininho aqui. E eu lembro que eu lembrei recentemente de uma das palavras que eu devo ter recebido mais ou menos uns 25 anos atrás, compartilhei com o Mateus, uns 25 anos atrás, e ali que estava presente, eu lembrei com ela no carro, falei, lembra ali, de uma palavra que eu recebi, há um tempo atrás, para mim nunca fez sentido dentro do meu jeito, do meu perfil, ministério. Ela falou assim, eu lembro que Jesus ia alcançar através do seu ministério muitos doidinhos, né? Muitos doidinhos, né? Aí eu falei, isso, e a pessoa foi assim, específica assim, em dizer, olha, muitas pessoas improváveis, muitas pessoas assim, que vivem uma vida completamente assim, marginalizada, ateus, homossexuais. Ela foi falando, né, ali, várias coisas assim, e eu falei, eu já nem pensava sobre pastoreio, quanto mais, né, eu todo assim, como é que ia acontecer isso através do ministério? Só que não tem a ver com o pastor Bruno.
Olha quem faz a obra, eu não faço nada não. A palavra faz tudo. A palavra faz tudo. E a gente começou nesses últimos tempos, talvez um ano e pouco, a ver isso acontecendo de forma mais acelerada na igreja. Gente ateu, satanista, transexual. Aí vem gente falando com a gente há um tempo atrás, que uma pessoa que frequentava um centro de fazer essas obras do cão, né, falou que viu o nome da igreja, fazendo obras para a igreja. Lá, essa pessoa hoje serve o Senhor Jesus com a gente, mas ele já esteve nesse ambiente e viu o nome da nossa igreja lá, porque a igreja alcançando o reino de Deus, sendo feito obra do maligno contra a nossa igreja há uns anos atrás. E aí essa pessoa se converte. Nós tivemos a experiência do testemunho da Lorena, com um testemunho tão tremendo, a Deilson, do Marcos, né, do Felipe. Quantas pessoas nós temos visto isso fazer, e Deus está pegando esses, entre aspas, né, essa nomenclatura, pessoas que são improváveis, para confundir os que são, e para poder, porque através desses que são muito perdoados, eles amam muito, e através deles, é igual Jesus quando liberta o gadareno, falou assim: vai Decápolis, para você não vai ser nenhuma cidade, não, vai logo 10 de uma vez, e é imediato. Você já vai preparando o próximo. Deixa eu te seguir, Jesus. Não, dá muito tempo de preparar, não, porque a obra é urgente. Vai. Então Jesus está fazendo isso. E se a gente, nós como igreja, primeira igreja, tivermos agarrado nesse princípio, sem viver essa realidade, com a mentalidade fechada, a gente não vai conseguir viver o que o reino de Deus. Imagina uma pessoa sendo alcançada num prostíbulo, essa pessoa aceitando a Jesus, vindo com as mesmas roupas que estão lá, porque são as roupas, talvez no primeiro dia, sentando aqui à frente, como que você vai reagir? Vai abraçar, vai amar, ou vai ficar comentando? Qual que é a sua postura? Enquanto nós tivermos visão religiosa, nós não vamos viver o sobrenatural. Agora, se sua visão ampliar, Jesus fala: beleza, Jerusalém, Judeia, vai vir uns redondinhos aí. Mas se prepare, que quem você acha que é inimigo, e gente que você nunca imaginou que ia receber do Messias, o Senhor vai alcançar os improváveis para a glória do nome de Jesus. E eu quero fazer parte dessa expansão do reino nessa terra. Valadares o Senhor entregou para que a igreja do Senhor Jesus alcance essa cidade. E a igreja não é o nome de uma placa, a igreja não é o pastor, a igreja é crentes, homens e mulheres que amam a presença dele, cheio do Espírito Santo. Então você é o instrumento de Deus para que o evangelho alcance perdidos, improváveis, serão alcançados nessa cidade para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Você vai ver marchando essa igreja, você vai ter que quebrar a religiosidade. Mas você vai ver adolescente, e que você fala: não, mulher do coque, não, é adolescente que é intercessor. Não, mas esse menino é novo demais. Quem pergunta para Daniel quantos anos que ele tinha? Pergunta para José quantos anos que ele tinha. Não se trata de idade, se trata de disponibilidade, paixão, caráter, presença de Deus. E Deus vai fazer, porque existe uma palavra liberada, você recebe. Existe uma palavra liberada. E se você deseja fazer parte, eu quero declarar em nome de Jesus, com a mão erguida, que a presença de Deus tome a sua vida agora. Que a presença de Deus queime o seu coração, queime a sua vida, em nome de Jesus. Levanta a samaritana, Jesus, pode levantar aqui. Pode levantar os gadarenos. Não importa, pode colocar a mão, o nome da igreja, de quem quiser, na boca de quem quiser. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O inferno, o Coliseu nunca parou a igreja e não vai parar. Existe um que está sentado no alto e sublime trono, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele reina, ele vive, e basta uma palavra dele, e o homem, a terra, sujeita a sua voz. Louvado seja o nome de Jesus.
Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno. Diga para quem está do seu lado: amplia a sua visão de reino, amplia a sua visão de reino, porque nós somos uma igreja para alcançar a cidade. Nós somos a igreja de um bairro, nós somos a igreja que vai alcançar a cidade, e a partir da cidade alcançar as nações. Nós vimos que através da rede social quase 1 milhão de vidas foram alcançadas através dos cultos transmitidos neste lugar. Fora as lives que são feitas, nós vamos espalhar, porque a volta de Jesus é iminente. O Senhor está nas portas. Nós não podemos perder tempo com bobeiras, com picuinhas, com mosquitos tentando ser currados. A gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus. É aguardar a sua língua, é ter uma vida que honra o Senhor no público, no secreto, é poder honrar o Senhor no trabalho. É isso, é homens e mulheres que são sermões em sapatos, que são a Bíblia que a sociedade vai ler. Eu nunca li a Bíblia, mas estou vendo uma pessoa ali que é uma Bíblia ambulante. Porque ele fica citando a Bíblia? Não, porque ele tem o caráter de Cristo. Então Jesus ensina a gente a abaixar a religiosidade. Abaixa. Tanto que depois disso ainda, isso é difícil, gente. Essa religiosidade é um trem travado na vida do homem. E quando Cornélio recebe do Espírito, que é um não judeu, os judeus convertidos ficam admirados. Não pode. Teve que ter até assembleia lá em Atos 15 para resolver, porque os camaradas queriam, não, vão circuncidar. Paulo, gente, não, esse povo foi alcançado pela graça, o coração já está circuncidado. Para de querer cortar o povo, não existe isso, isso é da religião, para. Não, a questão do sábado, não, todos os dias são do Senhor, para com isso. É uma religiosidade que impede, que mina o tempo, impede as pessoas de expandir o reino. Agora, na vida com Deus, pode passar, nós estamos caminhando para o encerramento. Pode passar o próximo, por gentileza. A gente só vai conseguir ampliar a visão de reino se a gente tiver prática de oração constante e não apenas convicção intelectual sobre a oração. O que hoje a gente tem um povo que tem convicção do poder da oração, mas não de prática de oração. Jesus, olha o que esses homens, ao receber a palavra, todos eles se reuniam sempre em oração. Prática, eles se reuniam, eles oravam, e oravam de forma constante. O que a gente sabe, não, ora lá por mim, não, estou orando por você, não, vamos estar juntos em oração, mas não ora nada. Não, ora sim. Eu declaro em nome de Jesus. Precisamos ser pessoas. Às vezes tem dia que não vai dar, mas não abandone isso não. Porque se pensa em algo que o diabo quer fazer você ser volátil, que você seja inconstante, é na vida de oração. Porque o diabo, gente, ele não teme lá se eu tenho diploma de teologia. Ele não teme os seus diplomas, ele teme os seus joelhos. Porque ele sabe que quando um crente coloca o joelho na oração, não precisa ter diploma nenhum. O céu entra em movimento, porque muito pode a oração do justo tem seus efeitos. Daniel dobra o joelho no primeiro dia e diz que já do céu veio um príncipe das terras tentando parar a oração de Daniel. Ele ora por 21 dias, mas no primeiro dia já veio uma intervenção, porque o inferno vai fazer de tudo para a gente não perseverar na oração. Porque o diabo teme um crente de joelho. Então não desista de orar, não desista de orar. Às vezes você não está vendo como Daniel o que está acontecendo no reino espiritual, mas você pode ter certeza, você está orando aqui, está na sua casa, o reino espiritual está em movimento. Quer preparar para viver essa amplitude, essa plenitude do poder do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo? Prática de oração constante, não é esporádico. Eles oravam quando sobrava tempo, eles oravam quando eles estavam afim, eles não oravam quando estavam descansados, quando eles lembravam, não, eles oravam sempre, diariamente. Manter uma vida de oração. Charles Spurgeon diz assim: se você não conseguir orar quando você entrar para o secreto, ore até que você consiga. Ou seja, não desista de orar, continue orando, continue clamando. E nós recebemos uma palavra no acampamento, né, Valério? Deus vai levantar, e Deus já está levantando um exército de intercessores. Eu creio, Deus está preparando nos últimos detalhes para um derramar poderoso do Espírito sobre este lugar, sobre nossa.
O Senhor já está derramando, glória a Deus, mas existem coisas maiores que Deus vai derramar. Pode passar sexto. A gente está finalizando, louvor. Colocar em ordem o que está desalinhado com a palavra. Eles percebem que eram 12 que Jesus deixou, mas um havia tirado a sua própria vida, Judas. E aí Pedro levanta nesses 10 dias em que eles estão ali se alinhando. Por que prosseguiu Pedro? Está escrito, ou seja, tem coisas que você sabe, que Deus já falou. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, falando de Judas, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, ou seja, não vai, lugar de Judas vai estar aberto, e ainda que outro ocupe o seu lugar. E aí eles oraram ao Senhor e escolheram um outro apóstolo, que foi Matias. Ficou entre José e Matias, e o Matias foi escolhido. Ou seja, eles colocaram em ordem. Interessante que Deus derrama do Espírito depois que coloca em ordem aquilo que a palavra já dizia que deveria estar em ordem. Então muitas vezes tem coisas travadas no reino espiritual, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre o ministério, porque tem coisas que você já sabe pela palavra de Deus no seu coração, que precisa ser colocado em ordem, mas você fica protelando, você fica deixando às vezes para amanhã, às vezes você vai deixando para depois da manhã. Existem coisas na minha vida conjugal que eu preciso colocar em ordem. O Espírito de Deus pode estar falando com você sobre isso. Eu preciso parar, abandonar essas mentiras, eu preciso liberar perdão, eu preciso abandonar essa pornografia, eu preciso abandonar isso. Existem coisas, talvez no seu relacionamento com os seus filhos, que você já sabe, não precisa de ninguém sentar com você e dizer: precisa colocar em ordem seu relacionamento com o seu filho. São coisas que já estão escritas, ou seja, que você já sabe por Deus. E o Espírito de Deus trouxe à mente de Pedro o que eles deveriam fazer, e só derramou do Espírito depois que eles colocaram em ordem essa estrutura. Está faltando um. Então existem coisas que o Espírito de Deus vai falar com você, que precisa ser colocado em ordem, para que você, juntamente conosco, com cada um de nós, receba daquilo que o céu tem preparado. A gente viveu lá no acampamento uma ministração do pastor Gesiel, que falou muito sobre paternidade. Muito sobre paternidade. E o pastor Gesiel ainda falou: gente, faz um contato com o seu pai, com sua mãe, aproveite e tal. E no final o Espírito de Deus testificou no meu coração de que aquilo deveria ser feito naquele ambiente. Ele falou, a pessoa colocar isso em ordem, e me veio na mente: sobre esse ambiente, sobre essa palavra nós vamos mover. Eu falei: gente, ninguém vai sair daqui então. Sobre essa palavra nós vamos colocar a palavra em prática agora. Nós vamos ligar para os nossos pais debaixo de uma palavra de instrução do que Deus falou no seu coração. E aí o pessoal começou a ligar para os pais, falar com os pais debaixo de uma palavra, debaixo de uma presença de Deus. E aí nós vimos que muitos adolescentes, alguns, melhor dizendo, adolescentes, estavam muito chorando, porque ele ligava e o pai não atendia. Pelo menos uns dois. Um eu atendi ali pessoalmente. Falei: pastor, estou ligando para meu pai, mas meu pai não me atende. Ele não me atende. Eu falei: mas ele não sabe que ele não está trabalhando, está viajando? Não me atende. Tem mais de 8 meses que ele não fala comigo. Ele não me atende, ele não quer conversar comigo. Chorando. Falei: eu vou ligar para o seu pai do meu telefone. Eu liguei para o pai, ele atendeu, de um número desconhecido, que era o meu. E aí antes, já de imediato: oi, tudo bem? Que é? Eu conversei com esse pai, que é o pastor Bruno. Nós estamos no acampamento, e eu estou aqui com o seu filho, fulano de tal, e ele quer dar uma palavra rápida com o senhor. Só tem 1 minutinho para poder... Não, sim, pastor, pode ser. E ali o filho se moveu sobre a palavra e debruçou o coração do pai, reconciliando com o pai. Na hora que eu peguei o telefone de volta, ele falou assim: pastor, tá tudo bem? Meu pai ficou preocupado: tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa, né? Você me fez alguma coisa aí? Eu falei: não, tá tudo bem. Depois, quando o pai voltou a ligação, ele falou assim: pastor, esse menino é o meu coração. É o meu coração. Fala com ele que eu amo muito ele é o meu coração. E ali a gente viu esse relacionamento sendo restaurado, o que tem conexão completa com o relacionamento com Deus. Ou seja, existem coisas da nossa vida, existem áreas da nossa vida que a gente sabe pela palavra de Deus que precisam ser
alinhadas. Às vezes é uma liberação de perdão. A gente precisa sentar e conversar. São coisas que a gente precisa deixar abandonar, práticas que a gente precisa abandonar, vícios que a gente precisa abandonar. A gente precisa colocar em ordem coisas que às vezes estão desalinhadas e que a gente sabe. Às vezes das nossas finanças, a forma como a gente lida com as nossas finanças. O que está em desordem? Deus está preparado para derramar, mas Ele só derrama depois que está em ordem. Qual área da sua vida que precisa ser realinhada? Eu quero encerrar, tinha mais 2 tópicos aqui, mas eu quero encerrar sobre essa palavra. Porque eu acredito que existem coisas que Deus vai colocar no seu coração para você tomar uma atitude no dia de hoje. Porque o derramar já está pronto. Atos 1, o povo se alinha. Atos 2, Deus derrama. Atos 1, prepara alguns ajustes ali. Atos 2, cumpre. E eu creio que esse tempo está declarado e será desatado sobre vidas deste lugar, para a glória de Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé no nome de Jesus. Tem gente que coloca o último slide, o último slide. Vamos ler o que está escrito ali para o Espírito de Deus colocar na nossa mente, como uma palavra de instrução do que precisa estar alinhado para a gente viver o de repente de Deus. Quem quer viver o de repente de Deus? Vamos ler, número 1, lembra das mesas. 2, não estou entendendo, mas Deus está mandando. 3, mais que o poder. 4, baixar as minhas críticas, os meus achismos e ampliar a minha visão de reino, de amor de Deus ao mundo. 5, não apenas, que hora que você vai orar amanhã? Você precisa programar a sua vida de oração pelo menos com 24 horas de antecedência, porque o diabo não vai, eu sempre digo isso, o diabo não vai aparecer com um tridente, com um chifre na sua frente, falando, não ora, estou aqui na porta do seu carro, porque você sabe, se ele aparecer assim, nem que seja por medo, você vai orar mais, meu Deus, sai para lá, Satanás. Aí você fica crente, você quer ver igual lá no acampamento, que às vezes dava libertação, gente sendo liberta, demônio, que as coisas todas acontecendo, o pessoal em volta regalava o olho, começava até dom espiritual, via nascendo o camarada, o fulano ficou crente rapidinho, né? Ficou rapidinho, no louvor dava tempo, na hora que manifestou um demônio ali, ele ficou crente rapidinho. Ô Jesus, deixa eu sentar na cadeira de cá agora. Tô brincando, brincando, não, é sério. Prática de oração constante. Então a gente precisa ter uma vida de oração ininterrupta. 6, colocar em ordem o que está desalinhado com a palavra, né? Você já sabe, Jesus já falou com o seu coração. E aí você precisa pelo menos hoje falar, que hoje eu vou colocar em ordem. Que hoje, tem uma coisa, talvez tenha várias coisas, mas tem uma coisa que Deus está falando assim, ó, na sua mente. As últimas 2 que nós não falamos, mas guarde no seu coração, convicção clara da volta de Jesus. É interessante que quando Jesus está sendo arrebatado nos céus, Ele permite, ele podia ter ido embora escondido, né? Mas Ele permite todo mundo estar reunido, ver anjo, Ele abre, é como se Ele abrisse ali a visão espiritual, ou mesmo fisicamente os anjos se manifestassem, faz Ele ver os anjos, ouvir coisas dos céus. O que vocês estão vendo? O anjo conversa com o povo, uma visão muito clara, falando, esse homem que você está vendo aqui, esse Jesus que está indo ao céu, vai voltar. Então eles ouviram, eles viram, eles tinham uma convicção clara da volta de Jesus. Então para a gente poder se preparar, isso precisa estar na nossa mente, igual o Joe Wesley. Eu estou andando o dia todo com essa certeza, pode vir qualquer hora, pode vir no meu horário do meu trabalho, na hora que eu estiver tomando banho, na hora que eu estiver vendo filme, quando eu estiver na praia, quando eu estiver passeando com as meninas. Oh, glória a Deus. Vigia, vaso. Jesus pode voltar a qualquer hora. A mão está no lugar certo, meu joelho está no lugar certo. Está entendendo aí, né? Então vamos lá, convicção clara
Jesus pode voltar, eu preciso estar preparado. E buscar o poder do alto com perseverança e com fé. Porque Jesus não falou, pai, vocês vão ser revestidos do poder do alto, mas não sabia quanto ia derramar não. Eles entram para dentro do cenário e começam a orar. E não param de orar não, ora, organiza a casa, continua ali, passa um dia, passa 2, passam 3, passam 4, eles continuam aguardando o poder do alto. Deus colocou no meu coração, tem gente que está andando em fidelidade com o Senhor, está buscando dons, está buscando ser revestido, passa um dia, às vezes vai passar um mês, vai passar 2, descanse seu coração, busque esse poder com perseverança e fé ativa, ou seja, você se movimentar sobre isso, crer sobre isso, porque de repente, quando você menos imaginar, o céu vai te surpreender. O céu vai surpreender a sua casa, o céu vai surpreender seu ministério, o Senhor vai surpreender a sua vida em nome de Jesus. O que mais fez sentido para você? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tem alguém aqui nesse lugar, nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus? Pode fechar os seus olhos. Deseja entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar com o Senhor. Pastor, eu estou desviado. Uma das coisas que eu preciso colocar em ordem é voltar para o caminho do Senhor. Eu tenho arrumado tanto desculpa para não servir, eu não vou conseguir, eu não vou. Para, Jesus não está perguntando sobre o amanhã não, está perguntando como está seu coração hoje. Se porventura o Espírito de Deus está queimando o seu coração aí, para que você declare isso diante dos céus agora, eu quero convidar você, no lugar onde você está, a levantar a sua mão alto, para que eu possa ver. E eu quero ali declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Porventura, vou contar até 3, você levanta a sua mão, 1, 2, 3, quem deseja, levanta a sua mão aos céus. Deus te abençoe aqui à minha direita, Deus abençoe a sua vida, ali a irmã de rosa, louvado seja Deus. Se tiver alguém perto aqui da nossa irmã, por gentileza aqui, uma jovem ali também, alguém próximo ali, por gentileza, pode continuar com sua mão levantada. Eu vou pedir para alguém da igreja, os líderes, continue com sua mão levantada. Um líder vai aproximar de você e vai orar pela sua vida. Aqui uma moça, então quero pedir que uma das nossas líderes de rede, uma irmã da oração, vá ali. Aqui nós temos uma outra irmã, a de rosa aqui, Carícia, de rosa, já tem gente lá, né? Mais alguém que deseja, nós queremos orar com você sobre essa decisão. Deus falou com você, eu preciso colocar em ordem isso. Você não vai entender o processo, você só precisa obedecer, entende? É obedecer sem entender o processo completo. Porventura, tem mais alguém? Levanta a sua mão bem alto para que eu possa ver, e a gente orar por você. Alguém à minha direita, à minha esquerda, aqui no centro. Isso, então nós vamos orar por essas duas pessoas. Quem estiver aí próximo, ore aí com elas, ore por essas pessoas. Depois nós teremos anotar o seu nome para que a gente possa estar em oração por você. No passado eu não fiz esse convite de salvação. Teve uma pessoa que veio aqui à frente após o culto, uma jovem e uma senhora, falou assim: pastor, nós estamos aqui porque nós estávamos esperando o convite para aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ela falou, e outra falou, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Então a palavra de Deus está se movendo, e vidas estão sendo alcançadas para a glória de Jesus. Então eu quero convidar você a, nesse momento, fechar os seus olhos e orar essa palavra, nesses minutos finais, ao som da adoração do cântico. Se você quiser ficar de pé, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ajoelhar, ore sobre essa palavra, se prepare. O que precisa se preparar para receber esse poder de Deus? Pode louvar o Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Presença.